Paz, tudo bem? Hoje no nosso vídeo nós vamos falar a respeito dos nefilins, que são os gigantes, e os filhos de Deus que tiveram relações com os filhos dos homens, no qual gerou esses gigantes, né? Uma sequência aí de 2 vídeos, hoje é o terceiro, a respeito do tema da criação do mundo. Se você ainda não viu, você pode entrar no canal aí e vasculhar, pesquisar os outros vídeos para você pegar essa sequência. Hoje a gente vai estar falando dos nefilins, dos anaquins também, que são gigantes, o filisteu que tentou lutar, né? Na verdade nem chegou a lutar contra Davi, que era um gigante. Então nós vamos pegar essa sequência. Vamos fazer essa sequência aí, então vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as mulheres dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Ora, naquele tempo havia os gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos a estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Versão King James fala, ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam nefilins, que aí na tradução de João Ferreira de Almeida fala dos gigantes, né? Na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos, ok? Então aqui está relatando claramente que naquela época havia os gigantes, seres diferentes da humanidade, né? Homens rudes, fortes, grandes, que deram nome a heróis da antiguidade. Bom, o que acontece? Nós temos hoje a mitologia grega-romana, nós lemos o que foi escrito em torno de 600, 700 anos antes de Cristo, e isso provavelmente foi relato desses tempos. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé sobreviveram ao dilúvio, né? Tiveram filhos. Provavelmente as suas esposas de Sem, Cã e Jafé, elas eram descendentes desses gigantes da época, desses povos, e carregavam nos seus genes a herança genética desses gigantes. Por isso que nós vamos ver mais para frente que ainda teve alguns, por tempos, né, a genética volta e pode vir algum descendente com origem de antepassados mais antigos. Por exemplo, olhos azuis, cabelos loiros, uma família que só tem cabelos escuros ou olhos escuros. Pode de tempos em tempos vir nascer alguém de olhos claros, verde ou azul, cabelos loiros, ruivos, porque a genética ela tem um ciclo e ela volta. Então provavelmente os filisteus que tinham esse gigante, os anaquins, eles eram dessa linhagem de uma ou das 3 esposas dos filhos de Noé, e essa genética voltou a partir de várias gerações depois. Nós vamos ver em Números 13, exatamente isso, Números 13 e 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, ou Anak, dependendo da tradução, diante de que pareciam a eles, gafanhotos. Versão King James, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deuteronômio 9:2. Deuteronômio 9:2. Povo grande e alto, filho dos anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Essa é a história de quando o povo de Israel queria possuir a terra de Canaã e eles se depararam espiando a terra, viram ali gigantes, que são os descendentes de Anak. Bom, depois de tantos séculos, veio então, depois de gerações e gerações, veio nascer gigantes de novo, que são descendentes dos nefilins. Essa é uma explicação que eu encontro, que veio da descendência dos filhos de Noé. Ainda houve ali um resquício da genética, e como eu já expliquei, a genética voltou a produzir então genes que dariam origem aos seus antepassados. Gênesis 9:18 fala assim, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Cã viu a nudez de Noé e envergonhou a Noé, né? Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço.
e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos dos servos a seus irmãos. E aí ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Canaã lhe seja servo. Então, nós temos essa história que já é muito conhecida no meio evangélico, que Cã envergonhou seu pai, né? Foi desonroso com seu pai, desonrou seu pai depois de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu diante de Deus. E Noé o amaldiçoou. Então, Cã deu origem a Canaã, que é a terra que os descendentes de Sem possuíram, porque Sem veio dar origem aos filhos de Israel. Olha só que interessante. Então, abrindo um pouco o espaço aqui, saindo um pouco dessa teologia sistemática, eu quero falar para vocês, pais, cuidado com o que vocês falam com seus filhos, porque vocês são autoridade igual aos seus filhos. Então, não amaldiçoe os seus filhos, não condene o futuro dos seus filhos. Fecha aspas, voltando aqui. Então, esse gráfico aqui vai mostrar para nós, Gênesis 10, 6, os filhos de Cã, né? Cush, Mizraim, Put e Canaã, ok? Gênesis 10, 7, os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sebtecá, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então, Mizraim, na verdade, você vai ver que é o nome no hebraico de Egito. Eu já fiz algumas pregações a respeito disso. No hebraico, em Egito, Egito é um nome moderno, né? É um nome ocidental dado para aquela região. Mas no hebraico é Mitraim. Mitraim, que é o Egito, ele vem da palavra Bitzar, que significa dificuldade, aflição, aperto. Tem tudo a ver com a história, né? O povo de Israel ali, escravo no Egito, passando por aquela opressão, realmente aperto, miséria e uma aflição. E Canaã que veio ser a terra possuída por Israel, a terra prometida a Deus pelo povo de Israel. Nimrod, ele edificou a torre de Babel. Nós vemos também na sequência do livro de Gênesis. Ele edificou a torre de Babel e logo depois veio se tornar Babilônia. Então, para você ver como que a maldição lançada sobre Cã pelo seu pai Noé, ela realmente aconteceu. E de uma forma muito trágica, porque um dos descendentes, Nimrod, ele deu origem à Babilônia. Babilônia é um lugar pagão de misticismo. Nós vamos ver também alguns vídeos mais pra frente a respeito da Babilônia, que foi inclusive um dos reinos que se levantou contra Israel e levou escravo a Israel no ano de 586 a.C. Então, essa foi a consequência da maldição de Noé sobre o seu filho. Gênesis 10, 8 fala assim, olha, Cush gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, no 10 fala, o princípio do seu reino foi o que? Babel. Erec, Acade, Cariné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive. Então, o princípio do seu reinado foi Babel, deu origem à Babilônia, e também a Nínive. Lembra da história de Jonas, que Jonas foi pregar a Nínive, um povo mau, um povo corrupto, que se não se convertisse, Deus ia destruir aquela cidade? Pois é, herança também dessa maldição, dessa prática pecaminosa. A Síria também foi um povo que se levantou para dominar Israel antes da Babilônia. Você vê como que a sequência de coisas ruins, vamos dizer assim, foi perpetuada por essa maldição. Reabote, Ir e Calã. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim, ok, Egito, né? Aflição, maldição, gerou a Aludim e a Anamim e Leabim e Nafutim. A Patruzim e a Casluim. De onde o que? Saíram os filisteus. E aos Jebuseus, Amorreus, aos Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus, e depois se espalharam as ilhas dos Cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza. Onde é Gaza hoje, irmãos? A região ali daquela parte
ao lado de Israel, onde existem aqueles conflitos pelos palestinos. Mais uma sequência da maldição, né? Indo para Sodoma e Gomorra, que também são cidades pecaminosas, cidades que foram destruídas por Deus, né? Quando Ló escapou e sua mulher se transformou em sal. Admar, Zeboim, até Lázaro. Então nós temos aqui uma sequência de maldades que se foram perpetuando, de transgressão, de pecado, depois que Noé amaldiçoou a Canaã. Essa sequência de amorreus, jebuseus, gigazeus, aveus, esses eus todos foram nações que Deus falou aos filhos de Israel que eles não deveriam ter mulheres, não deveriam ter qualquer envolvimento com essas nações, estavam proibidos de ter envolvimento com essas nações. Nações amaldiçoadas, que vinham na sequência de maldições. Bom, se eles tivessem se arrependido, se convertessem dos seus caminhos, como foi no caso de Nínive, é lógico que tudo teria sido mudado, porque Deus perdoa o transgressor. Mas não foi o que aconteceu. Aí nesse gráfico, que eu achei assim, fantástico, eu peguei emprestado do site Tempo com a Palavra, assim, muito bem, agradeço aos estudiosos que fizeram esse gráfico, me poupou de ter que fazer, né? Estou pegando emprestado e já dando os créditos, porque realmente foi muito bem feito e está me servindo muito. Muito obrigado. Em azul, nós temos a sequência aí, ó. Vai descendo, descendo. Peleg, Peu, Sereg, Naor. Terá é pai de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Jacó e Esaú. E Jacó, ele gerou os israelitas. Você vê então que Sem foi abençoado por Noé. Eis aí a sua sequência. Realmente uma nação abençoada, os filhos de Deus. Noé, que amaldiçoou a Cã em amarelo, que vai descendo ali, ó. Cush, Nimrod. De Nimrod desceu para baixo Babilônia, Babel, Filisteus, Egito. Ou seja, aí só desgraça, né? Só maldição, só coisa ruim. E o verde, Jefté, Gomer, Meseque, Tubal. Nós vamos ver no livro na sequência da escatologia, na verdade, que essas são nações que se levantarão contra Israel no fim dos tempos. Né? Os Medos e Pérsia também são nações que se levantaram para escravizar Israel, na época lá, como eu disse, de Assíria e Babilônia. E depois também os gregos. Os gregos também foram nações que se levantaram na época de Alexandre o Grande, que veio trazer a paideia, né? Que é a implantação da maneira de pensar grega e dominou. Então, essa aí é a sequência de maldições e de bênçãos. Então, esses filisteus, que também tinham gigantes, né, e os anaquins daquela região, eles eram origem dos filhos de Noé, que provavelmente, como eu já disse, repetindo, herança genética das suas esposas. Duvido muito que tenha sido dos filhos de Noé, porque a Bíblia diz que no meio daquela geração corrupta que Deus quis destruir o mundo, Noé achou graça diante de Deus. Então, provavelmente, ele não carregava essa herança genética. Então, eis a questão: nefilis são realmente gigantes, seres sobrenaturais, com algum ar sobrenatural, celestial, alguma criatura celestial vivendo na terra? Tudo indica que sim. Nefilim, ele é a origem da palavra Noflim, significa cair. Nafal, que é cessar, morrer, dividir, cair. Fugitivo, ser inferior ou ser julgado. Então, tudo indica, tudo leva a crer, pela condição de estudo original das palavras, que são seres aqui na Terra que viviam naquela época que eu falei dos homens que viviam 700, 800, 900 anos, que o Espírito de Deus agia de uma forma sobrenatural. E a Terra era uma forma sobrenatural. Eu preciso gravar um vídeo para vocês falando a respeito da criação de Lúcifer e da época dos dinossauros, para vocês entenderem como que essa Terra pré-dilúvio não era uma terra natural como nós conhecemos. Tudo era diferente. E provavelmente Deus convivia com essas pessoas e essas situações de uma forma pessoal. Por que isso não está escrito na Bíblia dessa maneira? Porque a Bíblia é uma palavra, é um livro dado a libertar vidas do pecado, da opressão de Satanás. Ela não é dar uma palavra para gerar meses e meses de estudos sobre gigantes,
sobre seres celestiais para quem está se convertendo agora. Isso cabe a nós, depois de uma certa maturidade espiritual, estudar e entender mais. Para quê? Para que Deus ele concretize no nosso coração a sua soberania, o seu poder, a sua totalidade sobre todas as coisas. Então, quanto mais você conhece dessas particularidades da Bíblia, mais se firma a sua fé em um Deus poderoso e sobrenatural. Então, nós temos aqui no Filim, que deriva da palavra Nafal,